tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre preposição, tá? Que é um assunto da gramática, ou seja, é uma das 10 classes gramaticais que a gente tem no nosso português e a gente vai relembrar, ok? Bom, as preposições, elas são utilizadas para marcar relações linguísticas e não são formas que possuem significado suficiente ao ser isoladas. Ou seja, elas precisam ter alguém para elas terem um significado, tá? Elas são usadas para marcar as relações gramaticais de substantivos, adjetivos, verbos e advérbios que desempenham no discurso, ou seja, que desempenham na frase, tá? Vamos para o exemplo, tá? Camila gosta de praia. A preposição de une o verbo gosta ao termo complementar praia, que é um substantivo, certo? Então, se a gente não botasse o de, ia ficar Camila gosta praia. Não teria sentido, né? Então, a gente coloca o de para ser um complemento do substantivo, que seria praia, ok? Já embaixo, essa é uma pessoa de fibra. Essa é uma pessoa de fibra. Então, quando a gente tira o de, ele vai ligar o substantivo pessoa a o substantivo fibra, tá? Que aí vai ser uma disjunta nominal. Ou seja, fibra aqui é um adjetivo, tá? Porque poderia ser essa aí, uma pessoa de fibra é uma pessoa forte, tá? Fibra aí significa isso. Então, de é preposição, tá ligando o substantivo pessoa ao adjetivo, ao adjunto nominal, que é o que tá junto, né? Adjunto, vem junto, né? Fibra, ok? Classificação. A gente tem duas classificações, né, para as preposições. Existem as essenciais e existem as acidentais, tá? Então, as essenciais são aquelas que só aparecem na língua como preposições propriamente ditas, tá? E elas não vão ter outra função. São preposições essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, o per, em algumas variações históricas, como por exemplo a palavra, quando a gente fala per capita, né? Per capita, capital, né? Dinheiro. Sem, sob, sobre e traz, certo? Exemplos: caminhou até o parque para se exercitar, certo? Então, até e para são preposições. Estão ligando um termo a outro termo, tá bom? Farei o trabalho com você. Nesse caso aí, com tá servindo de companhia. E esse com aqui, encolher os cartazes com fita adesiva. Esse com aqui vai servir como um instrumento. Como foi que eu cortei o cartaz? Como eu colei o cartaz, desculpa. Tá bom? Preposições acidentais são aquelas que não possuem a função de preposições, né? Mas que podem acabar exercendo a função em determinado contexto, tá? Como afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, visto e entre outras, tá? Fora eu, todos foram bem. Por exemplo, se eu trocasse exceto eu, todos foram bem. Uma preposição, ok? Segundo testemunhas, ficou bem. Quando eu digo conforme testemunhas, tá? Ficou tudo bem. Ou seja, eu estou utilizando ele como uma preposição. O uso, tá? Então, existe a combinação e existe a contração, tá?
A combinação. Ao ligarmos a preposição a ao artigo o, temos por combinação a preposição ao, tá? Que é a mais o, ao, a mais os, aos, ok? A contração vai ter algo que alguém vai perder, certo? Então, quando houver alteração fonética, né? E quando houver alteração do pronome, tá bom? Ao ligarmos a preposição a ao artigo a, temos por contração a preposição a com crase, tá? Aqui, ó, vê. A com a craseado. A com as acraseado. A com aquele, que é um pronome demonstrativo, aquele com a crase. A com aqueles com a crase. A com aquela com crase. A com aquelas com crase, ok? Preposições por combinação, tá? Ao ligarmos a preposição em ao artigo o, temos por combinação a preposição no. Em mais o, no. Em mais o, nos. Em mais a, na. Em mais as, nas. Em mais ele, nele. Em mais eles, neles. Em mais aquela, nela. Em mais aquelas, nelas, ok? Ou seja, teve uma combinação e se perdeu elementos. Por exemplo, o em, aqui se perdeu e foi acrescentado o n, ok? Na terminação final, tá? Locuções prepositivas. Quando temos um grupo de palavras com valor e emprego de uma preposição, damos a ele o nome de locução prepositiva. As principais locuções prepositivas são constituídas de um advérbio, ou seja, aquele que substitui o verbo, que modifica o verbo, ou uma locução adverbial, ou seja, quando eu tenho dois advérbios, tá? Seguida a preposição de, com e a, certo? E com isso a gente termina a aula de hoje falando um pouco sobre preposições, tá? Na aula eu ainda vou passar o exercício, tá? E a gente vai falar também sobre isso em uma live que eu vou marcar com vocês, tá bom? Então a gente corrigir alguns exercícios. Fiquem cientes de uma coisa, a gente tá aqui para se ajudar, tá bom? Então, faça os exercícios, qualquer dúvida, eu tô aqui no privado e no grupo para responder, tá? Para tirar qualquer dúvida de vocês. Um abraço e fiquem com Deus e bons estudos.